Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Focado no Edital. Eu me chamo Igor Daltro, mas vocês já me conhecem. Estou aqui para trabalhar com vocês aquelas 3 questões que ficaram faltando serem corrigidas no nosso aulão do dia 2/2, aulão do Focado no Edital para o concurso da UF. Já de antemão aqui gostaria de agradecer a todos vocês que deram um feedback maravilhoso, tanto para a diretoria do curso, como até mesmo para nós professores nas redes sociais. Isso tem um valor inestimável que vocês não podem imaginar o quanto vale para a gente. Mas, sem mais delongas, vamos às nossas questões. Questões 14, 15 e 16, daquelas 16 questões de direito administrativo, mas que em razão do horário nós ficamos pendentes de corrigir. Então aqui para a gente a questão 14, que diz assim: analise os itens abaixo e identifique os que correspondem à prerrogativa da administração no regime jurídico dos contratos administrativos instituídos pela Lei 8666/93. 1. Modificar contratos unilateralmente para melhor adequação ao interesse dos gestores, independentemente dos direitos do contratado. Essa assertiva 1 está errada, porque a prerrogativa de alterar o contrato unilateralmente, a questão que fala em modificar contratos, então entende-se como alteração, não é para melhor atender às prerrogativas ou os interesses dos gestores. Essa prerrogativa de alteração unilateral do contrato existe para melhor atender ao interesse público e não ao interesse dos gestores. E inclusive dizendo aqui no final, de que independentemente dos direitos do contratado, não, existem direitos do contratado que devem ser respeitados. Por exemplo, a alteração unilateral, ela não pode atingir cláusulas econômico-financeiras. A administração não pode muito bem falar, eu ia te pagar 1.000, agora eu vou pagar só 800, mas eu tenho a prerrogativa de alterar unilateralmente. Isso não é possível. Ela pode fazer uma alteração unilateral de qualidade ou de quantidade. Uma modificação de projeto, de maneira que melhor atenda a necessidade da administração, uma modificação de quantitativo, vou comprar 10 computadores, agora eu quero 11, eu quero 12. Isso entra no conceito de alteração unilateral. Lembrando que a alteração unilateral é de mais ou menos 25% do contrato, exceto para reforma de equipamento ou de edifício, onde o acréscimo pode ser de até 50%. Qual é a forma de você não errar a questão de prova e não esquecer dessa exceção? Onde eu repito, a regra é mais ou menos 25%, mas a exceção é 2 coisas na nossa vida que a gente acha que vai demorar um dia e vai custar R$1.000 e demora uma semana e custa o triplo. Obra e quando você para o carro na oficina. Foi fazer uma obra para acabar em uma semana, ia gastar R$1.000, demorou 3 semanas, gastou 5.000. Foi parar o carro na oficina, era só para trocar o óleo, mas descobriu que isso está quebrado, tem que trocar aquilo, aquilo outro, ele vai ter que passar a noite na oficina e vai custar 4 vezes mais caro. Então, isso é um exemplo clássico. Aí você vai lembrar de reforma de edifício, associa a obra, e reforma de equipamento, você associa ao seu carro, tá certo? Aí o acréscimo pode ser de até 50% do objeto do contrato. Vamos agora à assertiva 2, que diz assim: rescindir contratos unilateralmente, nos casos listados em inciso específico. Perfeito, essa assertiva 2 está correta. Isso é a chamada cláusula exorbitante de rescisão unilateral do contrato. E ela acontece em casos específicos, por exemplo, atraso no início da obra, lentidão, descumprimento de cláusulas contratuais, por razão de interesse público, caso fortuito e força maior. São várias hipóteses que permite a Lei 8666/93 a administração de rescindir o contrato unilateralmente. O que seria rescisão unilateral? Grosso modo é isso aqui, ó. A administração rasga o contrato. É mais ou menos isso, claro, estou falando em termos bem leigos. Não é bem rasgar o contrato. A administração pública, ela faz um documento, onde ela, antes de fazer esse documento de rescisão do contrato, ela precisa conferir ao particular ampla defesa contraditória, porque pode estar muito bem imputando a ele uma conduta indevida e ela tem que permitir que ele se defenda. E ela realiza a rescisão do contrato através de um termo de rescisão que é anexado ao contrato. Vale salientar que existem 3 formas de rescisão na Lei 8666/93. A rescisão unilateral, que somente a administração pode utilizar, a rescisão amigável, mediante acordo entre as partes, e a rescisão judicial, que é o meio
que se vale o particular para a rescisão do contrato, porém, em alguns casos, a própria administração não vai poder utilizar a rescisão unilateral. Ela precisa recorrer ao judiciário para pleitear a rescisão desse contrato. Então, vale a pena você saber que unilateral só da administração, amigável em comum acordo entre as partes, judicial regra particular, mas em alguns casos a própria administração terá que se valer da rescisão judicial. Vamos agora à assertiva 3, que fala fiscalizar a execução dos contratos. Perfeito, também está absolutamente correto. A administração pública tem a prerrogativa de fiscalização do contrato. 4. Aplicar sanções motivadas apenas pela inexecução total do ajuste? Errado. Por quê? A aplicação de sanções, como advertência, multa, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, estão previstas no artigo 87, incisos 1 ao 4, respectivamente. Porém, esse artigo 87, que permite a aplicação de penalidade, como uma cláusula exorbitante, permite a aplicação dessa penalidade nos casos de inexecução total ou parcial do contrato. Então, se você teve a sua empresa contratada para construir 2 prédios que serão um hospital público, se você não constrói nada, é inexecução total do contrato. Mas se você constrói um prédio e não constrói o segundo, é inexecução parcial, o que também o posiciona na condição de sofrer penalidade. Então, assertiva 4, errada. Vamos agora a 5, lembrando que a 1 aqui eu não marquei, mas está errada, tá? 5. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Assertiva 5, perfeita. É a ocupação provisória ou ocupação temporária. Sempre dou o seguinte exemplo para você entender com clareza essa cena de filme americano. Sabe aquele filme americano que tem um crime que acontece numa cidadezinha de interior, que tem um xerife com um palitinho no canto da boca, e aí depois chega o bonitão do FBI de terno e gravata e diz que os homens do xerife estão à disposição dele, etc. É como se fosse a ideia de ocupação aqui. Quando um serviço essencial foi terceirizado pela administração, foi entregue a um particular, mediante um contrato administrativo, e esse contrato administrativo está sendo executado de maneira irregular, ou seja, os usuários, por exemplo, do serviço estão denunciando uma série de irregularidades, a administração pública pode ocupar provisoriamente esse contrato, buscando basicamente 2 coisas: investigar as irregularidades e tentar saná-las. Então, para que o negócio funcione, chega lá o cara tipo do FBI, de terno e gravata, bonitão, é determinado algum tipo de interventor, é um nome que costuma se dar, e ele vai, com essa ocupação provisória, ele vai assumir o pessoal, ele vai assumir as instalações, ele vai assumir todo o serviço, é como se ele se tornasse o novo CEO daquela empresa. Ele vai mandar e desmandar. Então, a ocupação provisória ou temporária é, de fato, uma cláusula exorbitante. Então, assertiva 5, correta. Portanto, nós temos 1 e 4 erradas, certo? 2, 3 e 5. Aí diz aqui a nossa questão. Assinale a alternativa correta. 2, 3 e 5 está na alternativa B de bola e é, portanto, o nosso gabarito. Encerrando a questão de momento, questão 14. Vamos agora à questão de número 15, penúltima questão do nosso material do aulão, que diz assim: na execução de contratos administrativos, os encargos podem ser respondidos solidariamente pela administração pública são. Então, refazendo. Na execução dos contratos administrativos, os encargos que podem ser respondidos solidariamente são. A questão, notadamente, quer saber quais são os encargos de um contrato administrativo onde a administração possui responsabilidade solidária. O professor não entende nada. Quando a administração contrata uma empresa, essa empresa tem basicamente 4 encargos. Ela tem que pagar os impostos, são os encargos comerciais. Ela tem que, encargos fiscais, pagar os impostos, encargos fiscais. Ela tem que pagar os seus parceiros comerciais, são os seus encargos comerciais. Ela precisa pagar os seus funcionários, são os encargos trabalhistas. E ela precisa pagar a previdência dos seus funcionários e também a eventual previdência da empresa como um todo, são os encargos previdenciários.
Já vamos adiantar o seguinte, tomando nota aqui inclusive no nosso material. Fiscal, nunca respinga na administração. Então você pode indicar aqui, ó, A, D e E. Porque em encargo fiscal não faria nem sentido dizer que a administração tem que responder por encargo fiscal. Veja você, a administração vai ter que pagar imposto a ela mesma porque o contratado não pagou os impostos do contrato. Olha que coisa sem sentido. Então ela vai ter que pagar ela mesma. É meio sem sentido. Aí outro aluno falou até uma vez para mim, professor, mas e se ele não pagou um imposto municipal e o contrato é com a União? Então a União deveria pagar o município? Sim, mas aí onde é que fica o artigo 156A da Constituição? Que prevê a imunidade tributária. O Pacto do Federalismo, onde todos os entes da federação estão juntos para atender a uma demanda da sociedade. Então, nesse caso, não há que se falar em nenhum tipo, em hipótese alguma, de responsabilidade por encargo fiscal. Segundo, que não há também responsabilidade são os encargos comerciais. Então, se uma empresa não pagou outra, se não pagou aluguel, se não pagou, esquece. A administração não será responsabilizada por isso. Isso é única e exclusivamente responsabilidade do contratado, da empresa que a administração contratou. Os únicos dois que merecem consideração são os encargos trabalhistas e previdenciários. No caso de encargos trabalhistas, a responsabilidade da administração pode ser, e eu repito, pode ser subsidiária. Subsidiária, como eu até brinquei com vocês no aulão, subsidiária é um absurdo, né? Então é subsidiária, não esqueça. A responsabilidade da administração pode ser subsidiária. O que isso quer dizer? Primeiro, vai na empresa. Então, um funcionário que não recebeu pode ir à empresa, acioná-la na justiça, mas se essa empresa fechou as portas e não tem mais um centavo para ser tomado dela. Nesse caso, o trabalhador vai ficar sem o seu salário devido? Não. Aí a responsabilidade respinga no poder público. Uma última observação nesse sentido é que a responsabilidade subsidiária ela só fica configurada se o poder público foi negligente ou agiu de maneira culposa. Por que isso? Porque o poder público, quando ele celebra um contrato administrativo, segundo as instruções normativas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que agora mudou de nome, né, mas historicamente sempre levou esse nome, antigamente na verdade era Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, aí mudou, virou Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, mas enfim, as INs, elas estabelecem mecanismos de proteção da administração, meios que a administração possui para fazer valer o pagamento dos funcionários da empresa. Você sabia que a administração não pode ter uma conta para pagar os funcionários da empresa e uma conta do restante das despesas da empresa? Pode fazer isso. Ela pode exigir da empresa que ela deposite o valor referente à folha de pagamento da empresa numa conta, valor exato, e o restante deposita em outra conta. Isso é um meio de garantir que aquele dinheiro só vai ter uma finalidade. Porque esse dinheiro saiu daqui, me comprova para onde ele foi. Tem que ter para a conta dos funcionários. Entenderam? Então, se a administração agiu de maneira diligente, não agiu de maneira negligente, ela não terá responsabilidade. Porém, em relação aos encargos previdenciários, a administração pública responde solidariamente. Como assim responsabilidade solidária? Quando se fala em solidariedade, todo mundo lembra do que é a esperança, né? Então você pensa em dar a mãozinha ao colega, vamos lá, eu te ajudo. É exatamente isso. Falou em solidariedade, falou em dar as mãos e estar juntos. Quando estabelecemos que a responsabilidade por encargos previdenciários é solidária, é porque, se por um acaso a empresa não pagou o INSS dos funcionários, esse funcionário cobra na justiça o INSS dele que não foi pago, ele pode cobrar tanto da administração como da empresa. De onde vier dinheiro primeiro está valendo. Responsabilidade solidária. Então, voltando para a nossa questão, fica, portanto, sendo o gabarito B de bola. Por quê? Previdenciária apenas. Aqui, trabalhista previdenciária não, porque trabalhista é subsidiária, quando configurada e não solidária, e aí automaticamente já eliminei todas as assertivas, as alternativas, e só sobrou a B de bola pra gente. Muitos alunos constantemente me perguntam, caramba, professor, o cara fica sem receber salário e a responsabilidade do Estado é só subsidiária. Agora ele fica sem receber previdência, ele fica sem a previdência dele sendo recolhida e é solidária, me parece que o salário é mais importante. Não. Porque um trabalhador sem salário tem saúde e arruma outro emprego. Mas um trabalhador doente sem contribuição previdenciária não vai ter o auxílio-doença. E ele precisa porque ele não está em condições de trabalhar. Entenderam?
Então encerramos a nossa questão de momento. Vamos à questão de número 16, também sobre contratos administrativos, que diz o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, pretende celebrar um convênio com entidade privada sem fins lucrativos, cujo dirigente é membro do Ministério Público Federal. Neste caso hipotético, a celebração de um convênio é... Bom, convênio é um trecho no seu edital, que está citado lá meio de maneira perdida, que eu, aliás, duvido que seja cobrado. Mas vamos passar por todos os pontos do edital. Esse é o slogan e a nossa máxima aqui no Focado no Edital. Então, vamos passar por uma questão de convênio, sim. O que são os convênios? Convênio, basicamente, é quando a administração pública ela encontra um parceiro para convergir para a mesma finalidade. Eles convergem. Eles não vão de encontro um ao outro, eles vão ao encontro um do outro. Veja que num contrato a administração quer dar dinheiro e receber um serviço. O particular quer receber dinheiro e dar um serviço. Então os interesses são opostos, vão de encontro um ao outro. No convênio, os interesses são convergentes. Por exemplo, se você é aqui do Rio de Janeiro, e eu presumo que todos vocês que estavam na aula são do Rio de Janeiro, agora vocês que vão assistir essa aula de repente aí no YouTube, podem ser de vários outros cantos. Mas aqui no Rio de Janeiro tem um município chamado Nova Iguaçu. Ao lado dele existe uma série de municípios periféricos. Periféricos, por favor, não é utilizado de maneira pejorativa, e sim ao redor. Municípios como Belfor Roxo, como Nilópolis, como Mesquita e por aí vai. Esses municípios, eles são de pequeno porte, são pequenos. Antigamente, todos esses municípios eram dentro de Nova Iguaçu, era tudo um município só. E aí foi emancipando, um pedaço para cá, um pedaço para lá, e ficou da maneira que está hoje. Então, por ser um município de pequeno porte, eles não têm condições, cada um deles individualmente, de ter um hospital de grande porte, para atender todo e qualquer tipo de doença. Nesse caso, é feito um convênio. Veja que saúde é uma obrigação de todos os entes da federação. União, DF, 26 estados e 5.565 municípios. Todos devem promover a saúde. Mas tem município desse tamanho que não tem condições de fazê-lo. Então, eles convergem. Esses municípios pequenos fazem transferências voluntárias, ou seja, entregam dinheiro da mão do município grande, que é o de Nova Iguaçu, e o município de Nova Iguaçu tem um hospital de grande porte para atender as demandas não só suas, mas também desses municípios. Essa é uma ideia de convênio. Um outro exemplo de convênio, que hoje nem é muito um exemplo de convênio, mas no conceito aqui da questão, ela chamou de convênio, a meu ver não de maneira muito técnica, a parceria, por exemplo, entre o poder público e uma entidade do terceiro setor. Veja que aqui ele fala celebração de convênio com entidade privada sem fins lucrativos. Característica típica de terceiro setor. Fazer uma parceria com uma ONG, com uma fundação que é qualificada como OS ou como CIP, ou hoje em dia não precisa mais de qualificação, de acordo com a Lei 13.019/14. Portanto, o que a questão aqui menciona do convênio, eu achei interessante cobrar isso de vocês para que eu pudesse discorrer sobre o conceito. Se cair na sua prova, é de vital importância que você saiba a diferença entre contrato e convênio. Contrato, interesses opostos. Convênio, interesses convergentes. Contrato, os interesses vão de encontro ao outro. No convênio, os interesses vão ao encontro um do outro. Então, pessoal, a questão fala de um convênio com uma entidade privada cujo dirigente é membro do MP. A pergunta é, isso é vedado ou é permitido? Bom, a alternativa A diz que é vedado por expressa previsão em decreto regulamentar federal. O decreto 6170 trata sobre esse assunto, se eu não me engano, 2007. E neste caso, nós temos a previsão de que é vedado. O decreto não permite esse tipo de convênio. Por quê? Porque aí fica aquela coisa meio esquisita do poder público fazer um convênio com uma entidade sem fim lucrativo que tem com um agente público, dirigente naquela entidade, uma figura notável lá no serviço público. Então ele mexe os pauzinhos dele aqui e faz uma parceria com a entidade dele ali. Então isso fica uma coisa meio esquisita. A já é o nosso gabarito. B fala que é permitido, já está errado por aí, não tem nenhuma regra de que o convênio não pode ultrapassar 60 salários, isso aí é só para pegar aquele candidato que está perdidinho, pode achar que existe isso. A C diz que é vedada, mas diz que apenas se o membro do MP tiver grau de parentesco com o servidor federal, não. Se o membro do MP for dirigente, não pode fazer convênio, independentemente de grau de parentesco.
A D fala que é permitida, pois a proibição não abrange os membros do MP e nem do Tribunal de Contas, errado, abrange sim. E a E diz que é permitida, uma vez que não há limite para a celebração de convênios. Existe sim limite para a celebração de convênios. Então, pessoal, finalizamos aqui as nossas questões do aulão. Mais uma vez, falei lá na hora, vocês me conhecem, já fizemos vários aulões juntos, vocês são parceiros nossos do Focado. A gente sempre tem o hábito de atender vocês da melhor maneira possível, mas especificamente naquele caso eu tinha um horário e aí, como prometi, hoje, 2 dias depois, já estou gravando isso para vocês, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e focado na cabeça, foca no digital que a gente passa, hein? Tchau, tchau!